Você consegue imaginar uma mulher dando à luz sozinha, no meio do mato, numa noite de Natal? Pois essa história começa exatamente assim, num momento de desespero que ninguém deveria passar sozinho. Me conta aí nos comentários. De onde você está me ouvindo? Qual sua cidade, seu estado? Quero saber quem está acompanhando essa história real que aconteceu no coração do Brasil. E olha, essa história é verdadeira. Aconteceu mesmo. E no final, eu vou revelar um segredo que muda completamente tudo o que você vai ouvir agora. Por isso, fica comigo até o fim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar esse trabalho e continuar recebendo histórias reais e emocionantes como essa. É rapidinho, é só clicar ali embaixo. Era véspera de Natal do ano de 2018. Naquela cidadezinha chamada São José do Triunfo, no interior de Minas Gerais, o frio cortava a pele. Não era aquele frio de cidade grande, com casaco bonito e calefação. Era o frio do interior, aquele que entra pelos vãos da janela, que faz a madeira da casa gemer, que deixa a gente encolhida debaixo de cobertor fininho, tentando se aquecer. As ruas estavam vazias. Todo mundo tinha se recolhido cedo, preparando a ceia, enfeitando a árvore, esperando a meia-noite chegar. Das casas saía cheiro de comida, luz colorida piscando nas janelas, som de risada de criança. Era Natal, o tempo de família reunida, de mesa farta, de abraço apertado. Mas nem todo mundo tinha essa sorte. Há uns 3 quilômetros do centro da cidade, numa estradinha de terra que levava para os cafezais abandonados, caminhava uma moça. Ela se chamava Marina. Tinha apenas 22 anos, mas o rosto dela carregava uma tristeza de quem já tinha vivido muito mais que isso. Marina estava grávida, muito grávida. A barriga grande pesava, as pernas doíam, a respiração vinha curta. Ela apertava a barriga com as 2 mãos, curvada, tentando continuar andando. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém esperando por ela. Ela tinha saído da pensão onde morava, de favor fazia 3 dias. A dona da pensão, Dona Lourdes, tinha perdido a paciência. Não posso te sustentar mais, menina. Você não tem com que pagar, não tem família, não tem nada. E agora ainda vai ter essa criança? Como é que eu vou fazer? Tenho minhas contas, minha vida. Marina tinha implorado. Tinha prometido que ia arrumar um jeito, que ia trabalhar assim que a criança nascesse, que ia pagar tudo atrasado. Mas Dona Lourdes tinha endurecido o coração. Não adianta, Marina. Você precisa procurar sua família, voltar para o lugar de onde você veio. Só que Marina não tinha para onde voltar. A família tinha virado as costas para ela quando descobriu a gravidez. O pai da criança tinha sumido no mundo, deixando ela sozinha com a barriga crescendo e a vergonha pesando nos ombros. Na cidade pequena, todo mundo sabia, todo mundo comentava. As mulheres desviavam o olhar quando ela passava. Os homens faziam piadinhas maldosas. Ela tinha tentado pedir ajuda na igreja. O padre tinha sido gentil, mas disse que não podia fazer muita coisa. O abrigo mais próximo fica em Barbacena, filha. Você precisa ir para lá. Aqui na cidade não temos estrutura. Mas Marina não tinha dinheiro para ônibus. Não tinha documentos em ordem. Não tinha nada além do vestido surrado que usava e uma bolsinha velha com uma muda de roupa e uma garrafinha de água. Então, ela tinha começado a andar. Sem rumo, só para sair dali, para não ver mais os olhares de julgamento, para não ouvir mais os comentários. Ela pensou em ir para a fazenda do tio, que ficava do outro lado da serra. Mas o tio também tinha dito que não queria saber dela depois que se perdeu, como ele falou. Agora, na estrada escura e fria, Marina sentia que algo estava errado, muito errado. As dores que vinham de vez em quando durante o dia tinham ficado mais fortes, mais seguidas. Ela parou, segurando a barriga, respirando fundo. Uma dor atravessou o corpo dela como uma facada. Não, não agora, ela murmurou, olhando para o céu escuro. Por favor, não agora. Mas a natureza não espera.
A criança não pede licença para chegar. E Marina, sozinha naquela estrada de terra, no meio do nada, sentiu a água quente escorrendo pelas pernas. A bolsa tinha estourado. O pânico tomou conta dela. Ela olhou para os lados, procurando ajuda, mas só via escuridão, mato fechado, o vento gelado balançando as árvores. Não tinha uma casa, não tinha uma luz, não tinha ninguém. As contrações vieram mais fortes. Marina caiu de joelhos na estrada, gemendo de dor. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam mais. O corpo todo tremia, parte de frio, parte de medo, parte da dor, que não parava de crescer. Socorro! Ela tentou gritar, mas a voz saiu fraca, engasgada. Alguém me ajuda! Só o vento respondia, assobiando entre as árvores. Marina se arrastou até a beira da estrada, procurando um lugar menos exposto. Encontrou uma árvore grande, um ipê velho com raízes grossas que saíam da terra. Ela se encostou ali, respirando rápido, sentindo a criança empurrando, querendo nascer. Ela estava sozinha, completamente sozinha. E a criança ia nascer ali, no chão frio, no meio do mato, sem ninguém para ajudar. As lágrimas desceram pelo rosto dela, misturadas com suor. Me perdoa, meu filho, ela sussurrou, tocando a barriga. Me perdoa por não ter um lugar melhor para você nascer. Foi quando ela ouviu um barulho. Cascos de cavalo, batendo na terra. Vinha devagar, vinha de longe, mas vinha vindo. Marina tentou se levantar, tentou chamar a atenção, mas outra contração veio forte demais. Ela gemeu alto, curvada de dor. O barulho dos cascos ficou mais perto, e então parou. Marina ergueu o olhar, tentando enxergar na escuridão. Viu a silhueta de um cavalo, e em cima dele, um homem. Tá tudo bem aí? A voz dele soou grossa, mas curiosamente calma. Marina tentou responder, mas só conseguiu gemer. Outra contração. A criança estava vindo mesmo, não dava mais para segurar. O homem desceu do cavalo num pulo e correu até ela. Quando chegou perto, Marina viu o rosto dele iluminado pela lua fraca. Reconheceu na hora. Era ele, o homem que todo mundo evitava na cidade, o fazendeiro Augusto Meireles. O coração dela disparou, mas não de alívio, de medo, porque Augusto Meireles carregava uma fama terrível. Diziam que ele era violento, que tinha expulsado a própria esposa de casa antes dela morrer, que não conversava com ninguém, que vivia trancado naquela fazenda velha, que os empregados tinham medo dele. Diziam até coisas piores, coisas que as pessoas cochichavam baixinho, olhando para os lados antes de falar. E agora ele estava ali, parado na frente dela, olhando para a situação toda. Marina quis se arrastar para longe, mas não conseguia se mexer. Outra dor, mais forte. Ela gritou. Augusto não hesitou, ajoelhou do lado dela e disse com aquela voz grossa: "A criança tá vindo. Você precisa confiar em mim agora." Marina olhou nos olhos dele, cheia de medo, cheia de dor, sem escolha nenhuma. E naquele momento, na estrada fria, começou uma das histórias mais impressionantes que você já vai ouvir. E aí, tá gostando da história até agora? Deixa um comentário me contando o que você tá achando. Você confia nesse homem? O que você faria no lugar da Marina? E olha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque essa história tem muito mais pela frente, e todo apoio ajuda a gente a continuar trazendo narrativas reais como essa. Compartilha também com seus amigos, com sua família, manda para 7 pessoas ou mais. Histórias assim precisam ser ouvidas. Vamos continuar. Augusto Meireles era conhecido em São José do Triunfo como o homem que ninguém queria por perto. Nas rodas de conversa da cidade, o nome dele sempre vinha acompanhado de um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. As mulheres benziam quando ele passava. Os homens desviavam o olhar. As crianças corriam para dentro de casa quando viam o cavalo dele vindo pela rua. Tinha 63 anos, mas parecia mais velho. O rosto marcado pelo sol,
pelas rugas fundas que o tempo e a tristeza cavaram. Os cabelos grisalhos, sempre despenteados, a barba por fazer, as roupas simples de fazendeiro que já tinham visto dias melhores. Ele não se importava com a aparência, não se importava com o que pensavam dele. Mas naquela noite de Natal, ajoelhado ao lado de Marina na estrada escura, Augusto mostrou um lado que a cidade toda desconhecia. Respira fundo, ele disse, tirando o casaco grosso que usava. Vou colocar isso debaixo de você. Precisa estar um pouco mais confortável. Marina tremia inteira. Não sabia se era de frio, de dor ou de medo. Ela olhava para ele com os olhos arregalados, querendo confiar, mas lembrando de tudo que tinha ouvido sobre aquele homem. Eu tenho medo. Ela conseguiu sussurrar entre uma contração e outra. Augusto parou o que estava fazendo e olhou direto nos olhos dela. Eu sei, mas agora você não tem escolha, moça. E eu também não. Essa criança quer nascer e nós dois vamos ajudar ela a chegar nesse mundo. Você entendeu? Tinha algo na voz dele, uma firmeza que não era agressiva, uma segurança que acalmava mesmo com tanto medo no ar. Marina assentiu com a cabeça, ainda tremendo. Augusto trabalhou rápido, estendeu o casaco no chão, ajudou Marina a se posicionar. Melhor, pegou uma manta que trazia amarrada na sela do cavalo. Isso aqui era da minha piedade, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Ela sempre dizia que uma manta no cavalo salva vidas. Piedade era a esposa dele, a que todo mundo dizia que ele tinha maltratado, expulsado de casa. Marina tinha ouvido as histórias. Diziam que ela tinha morrido sozinha, longe da fazenda, sem ninguém por perto. Diziam que Augusto nem tinha ido no enterro dela. Você conhece de... E Barto? Marina perguntou, a voz falhando. Conheço de bichos, vaca, égua, cabra. Já ajudei muitos filhotes a nascer nessa vida. Ele fez uma pausa. E também ajudei uma criança a nascer, há muito tempo atrás. Ele não explicou mais nada. Começou a dar instruções para Marina, dizendo quando empurrar, quando respirar, quando descansar. A voz dele era calma, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo, mesmo sabendo que cada minuto ali na estrada fria era perigoso. As contrações vinham uma atrás da outra agora. Marina gritava, chorava, segurava a mão de Augusto com tanta força que as unhas dela cravavam na pele dele. Ele não reclamou, não soltou a mão dela nem por um segundo. Tá quase, moça. Mais um pouco. Você é forte. Você consegue. Eu não consigo, Marina gritou. Não consigo mais. Consegue sim. Olha para mim. Augusto segurou o rosto dela com a mão livre, obrigando ela a encontrar os olhos dele. Você já chegou até aqui sozinha. Andou essa estrada toda. Aguentou tudo o que aguentou. Não vai ser agora que você vai desistir. Faz mais uma força, só mais uma. E Marina fez. Com toda a energia que ainda restava naquele corpo cansado e machucado, ela empurrou. Empurrou com toda a força, gritando para a noite fria, para o céu escuro, para Deus que parecia tão longe. E então, no meio daquela estrada de terra, debaixo de um ipê velho, iluminado só pela lua fraca, nasceu uma criança. O choro pequenino rasgou o silêncio da noite. Marina caiu para trás, exausta, chorando, rindo, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Augusto pegou a criança com mãos que tremiam um pouco agora. Usou a própria camisa para limpar o bebê, depois enrolou na manta que tinha sido de Piedade. É um menino, ele disse, a voz embargada. Um menino forte. Ele colocou a criança nos braços de Marina. Ela olhou para o filho dela pela primeira vez e as lágrimas caíram ainda mais forte. Meu filho, ela sussurrou. Meu menininho. Augusto se afastou um pouco, dando espaço para aquele momento. Ele ficou olhando a cena, parado ali na beira da estrada. E quem olhasse de longe podia jurar que viu os olhos dele brilharem úmidos. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você está vendo essa história de um jeito diferente agora? Esse homem que todo mundo julga, que todo mundo tem medo, acabou de ajudar uma vida a nascer. Me conta nos comentários.
Você conhece alguém que é julgado assim? Alguém que carrega fama ruim, mas que no fundo é diferente do que as pessoas dizem? A gente precisa conversar sobre isso. E olha, se você está gostando dessa história, se inscreve no canal, porque a gente traz essas narrativas toda semana. Histórias reais, do Brasil profundo, que fazem a gente pensar. E compartilha também, manda para 7 pessoas ou mais. Quanto mais gente ouvir histórias assim, melhor. Depois que tudo acalmou um pouco, Augusto falou: você não pode ficar aqui. Tá muito frio. E você e a criança precisam de cuidados. Eu vou levar vocês para minha fazenda. O medo voltou para o rosto de Marina. Eu não sei se... Não tô pedindo licença, moça. Tô dizendo o que vai acontecer. Augusto já estava levantando, preparando o cavalo. Você não tem para onde ir. A criança acabou de nascer. Se vocês ficarem aqui, vão morrer de frio antes do sol nascer. Então você vai comigo. E acabou. Marina sabia que ele estava certo. Não tinha opção. Mas o medo ainda apertava o peito dela. A fazenda de Augusto Meireles. O lugar que as pessoas evitavam passar perto. O lugar cercado de histórias ruins. Augusto a ajudou a subir no cavalo com cuidado, segurando a criança enrolada na manta. Depois montou atrás dela, pegou as rédeas e o cavalo começou a andar devagar pela estrada. A fazenda ficava a uns 2 quilômetros dali. O caminho era escuro, só o barulho dos cascos do cavalo e o choro fraquinho do bebê quebrando o silêncio. Marina sentia o calor de Augusto nas costas dela, mantendo ela e a criança aquecidos. Como você se chama? Ele perguntou depois de um tempo. Marina. E o menino, já pensou num nome? Marina olhou para o filho nos braços. Emanuel. Significa Deus está conosco. Augusto não respondeu nada. Só continuou guiando o cavalo. Quando chegaram na fazenda, Marina ficou surpresa. Ela esperava um lugar abandonado, sujo, mal cuidado, mas a propriedade era simples, porém arrumada. A casa era antiga, de madeira, com varanda grande. Tinha luz acesa dentro. Augusto desceu, primeiro, depois ajudou Marina a descer com cuidado. A criança tinha parado de chorar e dormia agora, cansada da chegada ao mundo. Vem, Augusto disse, guiando ela para dentro. A casa por dentro era ainda mais surpresa. Limpa, organizada, com móveis antigos, mas bem conservados. Tinha cheiro de café fresco e madeira. Na parede da sala, Marina viu fotos, muitas fotos, de uma mulher bonita, de sorriso largo, Piedade provavelmente. Você vai ficar no quarto lá do fundo, Augusto indicou, com a cabeça. Era o quarto de hóspedes, tem uma cama boa, cobertor limpo. Vou acender a lareira para esquentar. Marina seguiu até o quarto, ainda desconfiada, ainda assustada. O quarto era simples, mas acolhedor. A cama estava arrumada, com lençóis brancos cheirando a sol. Tinha até um berço velho no canto. Ela deitou Emanuel no berço com cuidado, depois sentou na cama, sentindo o corpo todo doer. Augusto apareceu na porta com uma bacia de água morna e toalhas limpas. Para você se limpar, ele disse, deixando tudo em cima da cômoda. Depois eu trago comida. Você precisa comer. Por que você está fazendo isso? Marina perguntou de repente, olhando para ele. Todo mundo diz que você é. Diz o quê? Augusto interrompeu, mas não com raiva, com cansaço. Que eu sou ruim, violento, que maltratei minha esposa. Marina abaixou o olhar. Augusto suspirou fundo. As pessoas falam muito, moça. Falam o que não sabem, o que não viram, o que inventam para preencher o tempo vazio delas. Eu não me importo mais com o que dizem. Ele ia saindo, mas parou na porta. Você e o menino vão ficar aqui até estarem bem, até você ter para onde ir. E não precisa ter medo de mim. Eu já causei muito mal nessa vida, mas não do jeito que as pessoas pensam. E saiu fechando a porta devagar. Marina ficou ali sentada, olhando para o filho dormindo no berço velho, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era realmente aquele homem? Por que ele tinha parado para ajudar?
Que ele quis dizer com: já causei muito mal, mas não do jeito que as pessoas pensam. Lá fora, na sala, Augusto se sentou na poltrona velha perto da lareira. Pegou um porta-retrato que estava na mesinha ao lado. A foto de Piedade, sorrindo, segurando um bebê nos braços. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado dele. Piedade, ele sussurrou para a foto. Será que você mandou essa moça para mim? Será que isso é um sinal? A lareira crepitava. O relógio antigo na parede marcava meia-noite. Era Natal. A noite mais solitária do ano para Augusto tinha acabado de ganhar 2 hóspedes inesperados. E uma história antiga, guardada há tanto tempo, estava prestes a ser revelada. Antes de continuar a história, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se essa narrativa já tocou um pouquinho o seu coração até aqui, se inscreve no canal agora. Assim você apoia esse tipo de conteúdo e ajuda a manter vivas essas histórias do interior. Histórias de gente simples como eu e você. E aproveita e me conta nos comentários. Você já passou um Natal diferente, longe da família ou com algum aperto no peito? Quero muito saber. Agora vamos voltar para a fazenda de Augusto Meireles, naquela noite que parecia igual a tantas outras, mas não era. Marina acordou com o barulho do relógio antigo batendo na sala. Um som grave, compassado, que enchia a casa inteira. Demorou alguns segundos para ela lembrar onde estava. A dor no corpo, a sensação de vazio na barriga, o cheiro de madeira e fumaça de lareira. Tudo voltou de uma vez. Ela se virou e viu Emanuel dormindo no berço, encolhidinho na manta que cheirava a guardado e carinho antigo. O coração dela se apertou de um jeito bom. Ela tinha um filho, um pedacinho dela ali, respirando, vivo. Do lado de fora do quarto, a casa estava em silêncio. Não era um silêncio de abandono, era outro tipo de silêncio. Aquele silêncio pesado de lugar onde já se chorou muito. Marina se levantou devagar, ainda dolorida. Lavou o rosto com a água que restava na bacia, ajeitou o cabelo com as mãos, vestiu de novo o vestido surrado. Depois, pegou Emanuel no colo, encostou o rostinho dele no peito e saiu do quarto. Na sala, Augusto estava sentado na mesma poltrona da noite anterior. Parecia que nem tinha se mexido. Mas agora a lareira estava só com brasas e um cheiro leve de café tomava conta do ambiente. Em cima da mesa, 2 pratos com pão, queijo e um bule de café fumegando. Bom dia, ele disse sem se levantar. A voz era grave, mas sem dureza. Bom dia, Marina respondeu tímida. Ela reparou no relógio antigo na parede. Um relógio grande, de pêndulo, de madeira escura, com um vidro um pouco embaçado. Ele marcava 6:30 da manhã. A cada meia hora fazia um som diferente. Era como se ele marcasse não só o tempo, mas a solidão daquela casa. Pode sentar. Augusto apontou para a cadeira. Come alguma coisa. Você precisa de força. A criança também. Marina hesitou. Não estava acostumada a tanta gentileza. Mas a fome falou mais alto. Ela sentou, ajeitou Emanuel no colo e começou a comer devagar, quase com vergonha. O nome dele é Emanuel, né? Augusto perguntou, servindo café para ela. É, ela respondeu. Porque eu precisava acreditar que Deus ainda estava comigo. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o fogo quase apagado na lareira. Às vezes a gente acha que Deus foi embora, mas ele só está quieto, esperando a gente ouvir direito. Marina não sabia o que responder. Aquela casa parecia cheia de coisas não ditas. Você veio de onde? Ele perguntou depois. De um distrito lá para os lados de Desterro, ela explicou. Minha mãe morreu cedo. Meu pai era duro demais. Quando eu engravidei, ele disse que eu tinha acabado com o nome da família. Mandou eu sumir. Augusto não fez cara de espanto. Não perguntou de quem era o filho. Não julgou. Só assentiu com a cabeça, como quem já tinha ouvido histórias parecidas muitas vezes. E o pai do menino? Ele perguntou sem rodeio. Marina apertou Emanuel um pouco mais. Sumiu.
Quando soube da gravidez, disse que não era problema dele e foi embora para a cidade grande. Nunca mais ouvi falar. Augusto respirou fundo. Homem que abandona filho é homem pela metade, murmurou. O relógio antigo bateu de novo. 3 pancadas secas, marcando 7 horas. Marina se assustou um pouco com o barulho. Augusto percebeu. Esse relógio era do meu pai, ele explicou. Ele dizia que enquanto o relógio batesse, a casa nunca ia ficar vazia. Mas às vezes o relógio continua e é a gente que fica vazio por dentro. Naquele momento, Marina reparou num canto da sala. Um baú de madeira, grande, escuro, com um cadeado enferrujado. Parecia antigo, muito antigo. O baú chamava a atenção sem querer. Era como se puxasse o olhar. Que baú é aquele? Ela perguntou por impulso. Augusto olhou rápido para o baú, depois desviou. Coisa velha. Tranquei há muitos anos. Não mexo. Mas, por quê? Ele demorou um pouco para responder. Porque tem coisa que a gente guarda, moça. Não porque é valiosa, mas porque dói demais olhar. O jeito que ele falou fez Marina arrepiar. Tinha algo naquele baú, algo que ela não entendia, mas sentia que um dia iria saber. Deixa eu aproveitar e falar com você, que está me ouvindo agora. Você também já teve alguma coisa assim na sua vida? Um baú, uma caixa, uma gaveta, um armário, que você quase não abre porque tem lembrança demais lá dentro? Lembra de comentar aqui embaixo se isso já aconteceu com você. E se essa história está te fazendo lembrar de alguém, compartilha com essa pessoa. Manda para pelo menos 7 pessoas. Às vezes, uma história ajuda a curar uma lembrança que a gente nem sabia que ainda doía. E não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda demais esse trabalho a continuar. Os dias foram passando devagar naquela fazenda silenciosa. Marina estranhava a rotina no começo, mas logo começou a se acostumar. Augusto acordava cedo, antes do sol, para cuidar dos animais. O cavalo que tinha trazido os dois, um cavalo marrom de olhos calmos, se chamava Tropeiro. Ele parecia entender tudo. Quando Marina aparecia no terreiro com Emanuel no colo, o cavalo vinha devagar, cheirava o ar, como se quisesse ver o bebê. Tropeiro virou um amigo silencioso. Sempre que Marina se sentia triste, ela ia até a cerca e ficava fazendo carinho nele. O cavalo encostava a cabeça na mão dela, como se dissesse: "Tô aqui." A casa continuava do mesmo jeito, limpa, arrumada, mas silenciosa. Augusto falava pouco, mas nunca faltava comida, água quente, lençol limpo. Marina notava que ele tinha um jeito meio bruto nos gestos, mas um cuidado escondido em cada detalhe. Uma tarde, enquanto Augusto estava lá fora consertando uma cerca, Marina foi até a sala com Emanuel no colo. O relógio antigo marcava 3 da tarde. A luz que entrava pela janela batia direto no baú fechado. Ela parou em frente ao baú. Emanuel dormia quentinho, encostado no peito dela. Marina passou a mão pela madeira gasta. Tinha marcas de arranhão, de tempo, de uso. Ela sentiu uma vontade grande de saber o que tinha ali dentro. Não era curiosidade à toa. Era como se aquele baú guardasse uma parte da história daquele homem que tinha salvado a vida dela e do filho. Uma peça do quebra-cabeça, mas o cadeado ainda estava lá. Firme, enferrujado, pesado. Um cadeado que não prendia só madeira. Prendia lembranças. Marina suspirou e se afastou. Não era problema dela. Naquela noite, depois do jantar simples, arroz, feijão, ovo frito e um pedaço de queijo, Augusto pegou uma garrafa de cachaça no armário. Serviu um dedo no copo, cheirou, mas não bebeu de imediato. "Faz quantos dias que você chegou aqui?" ele perguntou. 7, Marina respondeu, balançando Emanuel no colo. 1 semana hoje. "Você pensa em ir embora?" Ele perguntou direto, sem rodeio. A pergunta doeu. Marina não. Tinha para onde ir, mas também tinha medo de ficar. "Não sei", ela respondeu sincera. "Ninguém me espera em lugar nenhum. E aqui é o único lugar onde ninguém me xinga, ninguém me olha torto."
Augusto olhou para ela com atenção. Aqui ninguém vai te xingar. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você e o menino vão ser respeitados. Isso eu garanto. Mas por que o senhor... Ela começou e parou, com medo de ser curiosa demais. Fala, ele incentivou. Por que o senhor é tão bom? Com a gente, se dizem tanta coisa ruim do senhor lá na cidade. Ele respirou fundo, tomou o gole de cachaça de uma vez. O rosto endureceu, como quem engole não só a bebida, mas uma lembrança amarga. As pessoas gostam de um culpado, Marina. Ele começou devagar. Quando acontece uma desgraça, elas precisam apontar o dedo para alguém e, às vezes, escolhem a pessoa errada. Foi isso que aconteceu com o senhor? Ela perguntou baixinho. Augusto olhou para o relógio, como se marcasse o tempo. De coragem dele. O ponteiro seguia, implacável. Eu perdi 2 pessoas nessa casa, ele disse, em dias diferentes, mas pela mesma razão, a minha teimosia, e desde então a cidade decidiu que eu era o monstro da história. Marina sentiu um arrepio. 2 pessoas. Quem seriam? Piedade foi a primeira. Ele continuou. Minha esposa, a mulher mais cheia de vida que eu já vi. Falava demais, ria alto, brigava comigo quando eu fazia besteira. Ela queria vender a fazenda, ir para a cidade, ter uma vida mais perto das pessoas. Eu não quis. Bati o pé. Disse que meu lugar era aqui, na terra do meu pai, do meu avô, dos meus antepassados. Ele sorriu triste. Um dia ela cansou, juntou algumas coisas e foi embora. Disseram que eu botei ela para fora. Não foi bem assim, mas também não foi muito diferente. Eu deixei ela ir. E isso foi a pior coisa que eu já fiz. Ela morreu longe daqui? Marina perguntou. Morreu sozinha, num quartinho de pensão em outra cidade. Ele respondeu, a voz embargando. Pegou uma pneumonia forte. Eu soube pela notícia torta, por boca de gente que nem gostava dela. Nem me chamaram para o enterro. Eu não tive coragem de ir procurar. Ele passou a mão no rosto como quem tenta afastar a imagem. E a outra pessoa? Marina perguntou com cuidado. Augusto olhou para o baú. O olhar ficou parado ali, como se as lembranças saltassem de dentro. O outro, ele começou, mas a voz falhou. Ele respirou fundo, tentou de novo. O outro era menor. Bem, menor, mas essa parte eu ainda não consigo contar inteira. Marina percebeu que tinha ido longe demais. Desculpa, eu não queria... Não, você tem o direito de perguntar. Você está aqui, dentro da minha casa, sem saber com quem está lidando. Ele disse, mas tem coisa que ainda me rasga por dentro, que nem eu sei se entendo direito. O relógio bateu de novo. O som ecoou pela casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 toques, 8 da noite. Cada pancada parecia marcar um pedaço daquele passado que ele ainda não conseguia revelar. Um dia, talvez eu te conte tudo, ele disse, olhando para ela com seriedade. Mas antes disso, você precisa decidir se confia em mim pelo que eu estou fazendo agora, não pelo que dizem por aí. Marina olhou para Emanuel, dormindo no colo dela. Lembrou da estrada fria, do desespero, da noite escura. Lembrou das mãos de Augusto ajudando o filho dela a nascer. Lembrou da manta, do cavalo, da casa quente, da comida simples, mas honesta. Eu confio, ela disse, meio surpresa consigo mesma. Não sei explicar porquê, mas confio. Uma coisa pequena aconteceu naquele momento. Algo que nenhuma palavra grande consegue explicar. Augusto assentiu com a cabeça, devagar, e os olhos dele brilharam de um jeito diferente. Não era só gratidão. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, alguém olhasse para ele sem o peso da cidade inteira nas costas. E você que está me ouvindo, confiaria? Me diz nos comentários. Você confiaria nesse homem se estivesse no lugar da Marina? Você deixaria seu filho dormir numa casa cheia de silêncio, com um baú trancado e um passado mal contado? Quero muito saber sua opinião.
E lembra de se inscrever no canal e compartilhar essa história com pelo menos 7 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir sobre segundas chances e sobre como nem sempre quem carrega fama ruim é o verdadeiro vilão. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova. Marina começou a ajudar na casa. Lavava a louça, varria o chão, trocava os lençóis, passava um pano nos móveis. Augusto não tinha pedido nada, mas ela sentia que precisava fazer alguma coisa. Não queria ser só mais um peso na vida de alguém. Às vezes, Augusto aparecia na porta da cozinha, encostava no batente e ficava olhando ela trabalhar. Não era um olhar de dono, nem de julgamento. Era um olhar de quem estava se lembrando de alguma coisa. Você corta o legume igualzinho a Piedade. Ele comentou um dia, vendo ela fazer o almoço. É, Marina sorriu de leve. Minha mãe também cortava assim. Disse que aprendeu com uma mulher na feira, muitos anos atrás. Augusto parou de sorrir. O olhar dele foi até o baú, rápido, e depois voltou para a panela. Tinha alguma coisa ligando tudo aquilo, mas Marina ainda não sabia o quê. Numa outra tarde, choveu forte. A água batia no telhado de zinco, fazendo barulho alto. Augusto entrou na sala com o chapéu molhado, tirou as botas na porta para não sujar a casa e foi direto até o relógio antigo. Ele abriu a parte de baixo, mexeu no pêndulo, deu corda. Marina observava de longe. Se o relógio parar, acontece alguma coisa? Ela perguntou, meio brincando. Se ele parar, quer dizer que eu desisti. Ele respondeu sério. E enquanto eu não desistir, ele não para. Ela não entendeu direito, mas gravou aquelas palavras. Naquele mesmo dia, quando a chuva diminuiu, Augusto foi até o quarto onde Marina ficava. Emanuel dormia no berço, o barulho da chuva embalando o sono dele. Augusto ficou parado na porta. Você já pensou em batizar o menino? Ele perguntou. Já, ela disse, surpresa com a pergunta. Mas quem vai ser o padrinho de um filho de mãe solteira que foi expulsa de casa? Ele hesitou. Parecia lutar com alguma coisa dentro dele. Se você quiser, eu posso ser. Marina arregalou os olhos. O senhor? É. Não sou boa companhia para muita coisa, mas posso ser padrinho. Posso garantir que, enquanto eu estiver vivo, esse menino não passa fome, nem abandona a mãe como fizeram com você. A proposta ficou no ar, pesada, estranha, bonita. Eu não sei o que dizer, Marina respondeu com a voz embargada. Não precisa dizer agora, só pensa, mas pensa com calma, não com medo do que os outros vão falar. A cidade já fala mal de mim mesmo. Um pouco a mais, um pouco a menos, não faz diferença. Ele saiu, deixando Marina sozinha com aquele pensamento. Ela olhou para o filho. Emanuel se mexeu um pouquinho, como se sentisse que algo importante tinha sido dito. Um fazendeiro viúvo, cercado de boatos, uma moça nova, rejeitada pela família, um bebê recém-nascido que carregava um nome de esperança, um cavalo fiel, um relógio que não podia parar, um baú trancado, cheio de lembranças que doíam demais. Tudo parecia separado, mas aos poucos um fio invisível começava a ligar cada coisa, e ainda tinha um segredo grande, enorme, que ninguém ali tinha coragem de olhar de frente. Um segredo que, quando viesse a Endona, ia mudar completamente a forma de entender tudo isso. Mas esse segredo ainda precisava esperar mais um pouco. O relógio ainda tinha algumas horas para marcar. Marina já estava na fazenda há quase um mês, quando a cidade decidiu aparecer. Era uma manhã de janeiro, aquelas que o sol nasce forte e esquenta tudo rápido. Augusto estava no curral, cuidando de uma vaca que tinha parido durante a madrugada. Marina estava na varanda, com Emanuel no colo, cantando baixinho uma cantiga que a mãe dela costumava cantar. Foi quando ela ouviu o barulho de uma caminhonete subindo a estrada de terra, poeira levantando, motor roncando, veículo conhecido naquela região. Era a caminhonete do seu Geraldo, dono do mercado da cidade. Marina sentiu o peito apertar.
Visita ali nunca era boa notícia. A caminhonete parou em frente à casa. Desceram 3 pessoas: seu Geraldo, Dona Conceição da igreja e o senhor Valdir, um fazendeiro vizinho que tinha terras do outro lado da serra. Augusto largou o que estava fazendo e veio caminhando devagar até a casa. O rosto dele não mostrava surpresa, só cansaço, como se já esperasse por aquilo. Augusto, seu Geraldo começou, tirando o chapéu. A gente veio aqui porque tá correndo uns comentários na cidade. E a gente queria saber se é verdade. Que comentário? Augusto perguntou, mas sem muita vontade de ouvir a resposta. Dizem que você tá com uma moça aqui. Uma moça nova, com criança, Dona Conceição falou, olhando para Marina na varanda. E a gente sabe que essa moça é a Marina, aquela que ficou grávida e foi expulsa de casa pelo pai. Marina segurou Emanuel com mais força. O medo voltou. O julgamento voltou. E daí? Augusto perguntou, cruzando os braços. E daí que não fica bem, Augusto? Seu Valdir entrou na conversa. Você, um homem sozinho, com uma moça nova dentro de casa. As pessoas estão falando, estão dizendo que você está se aproveitando da situação dela. Augusto deu um passo à frente. Não era um passo ameaçador, mas firme. A situação dela era estar morrendo de frio no meio da estrada, dando à luz sozinha, sem ninguém. Eu passei, ajudei, trouxe ela e a criança para cá porque não tinha para onde ir. Ela fica no quarto de hóspedes. Eu durmo na sala. A gente mal conversa. Onde está o problema? O problema é a aparência, Augusto. Dona Conceição disse com aquele tom de quem quer parecer preocupada, mas na verdade só quer fofocar. Você sabe como é cidade pequena. As pessoas falam e com a sua história... Minha história o quê? Augusto cortou, a voz subindo um pouco. Minha história de ter sido acusado de coisas que eu nunca fiz? De ter perdido minha esposa e ainda ser culpado por isso? Que história é essa, Dona Conceição? A mulher ficou sem palavras. Seu Geraldo tentou acalmar. Ninguém tá te acusando de nada agora, Augusto. A gente só veio avisar que seria melhor a moça procurar outro lugar. Tem o abrigo em Barbacena, tem a assistência social. Ela não vai para lugar nenhum, Augusto disse categórico. Enquanto ela quiser ficar, ela fica. E o que a cidade pensa, eu não me importo mais. Gente, vocês já viram uma situação assim? Onde a pessoa tenta fazer o certo, mas todo mundo interpreta errado. Deixa nos comentários se você já passou por isso ou conhece alguém que passou. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Essas histórias precisam ser contadas e seu apoio faz toda a diferença. Compartilha com pelo menos 7 pessoas, porque quanto mais gente ouvir, mais gente vai entender que nem tudo que parece é. Os 3 visitantes trocaram olhares. Seu Valdir ainda tentou. Augusto, seja razoável. A moça é nova, você é um homem mais velho. As pessoas vão falar cada vez mais. Vai ser ruim para você e para ela. Marina, que até então estava quieta na varanda, se levantou. Com Emanuel no colo, desceu os degraus e veio até onde estavam. Eu quero falar uma coisa, ela disse, a voz tremendo um pouco, mas firme. Seu Augusto salvou a vida do meu filho. Quando eu estava sozinha, com dor, sem ajuda, foi ele quem parou. Foi ele quem me ajudou. E desde então, ele nunca fez nada de errado. Nunca encostou um dedo em mim. Nunca me faltou com respeito. Me deu comida, teto, cuidado. Mais do que minha própria família fez. Ela olhou direto para Dona Conceição. A senhora que vai na igreja todo domingo, a senhora que prega sobre caridade, a senhora passou por mim na rua várias vezes, antes de eu vir para cá, e nunca ofereceu ajuda, nunca perguntou se eu estava bem, só olhava torto como se eu fosse suja. Dona Conceição ficou vermelha. Marina continuou. Eu não vou sair daqui porque a cidade está falando. A cidade sempre falou. Falou de mim quando engravidei. Falou quando meu pai me expulsou. Falou quando eu andava nas ruas sem ter para onde ir. E agora fala porque finalmente alguém me ajudou. Então deixa falar. Eu não me importo mais. O silêncio pesou. Seu Geraldo
Colocou o chapéu de volta na cabeça. Bom, a gente veio avisar, fizemos nossa parte. O que vocês decidem é com vocês. Os três voltaram para a caminhonete e foram embora, levantando poeira na estrada. Quando o barulho do motor sumiu, Augusto olhou para Marina. Você não precisava ter falado nada. Precisava sim, ela respondeu, porque você já carrega peso demais nas costas. Não vou deixar colocarem mais. Augusto não respondeu, mas algo nos olhos dele mudou. Era gratidão, era reconhecimento, era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha ficado do lado dele. Naquela tarde, depois do almoço, Augusto ficou quieto demais. Marina percebeu. Ele estava sentado na poltrona, olhando para a lareira apagada, com um copo de café na mão que ele nem bebia. Tá tudo bem? Ela perguntou. Ele demorou para responder. Você defendeu um homem que a cidade toda acusa de coisas terríveis. Nem sabe direito quem eu sou. Sei quem o senhor é, Marina disse, sentando na cadeira ao lado. O senhor é quem salvou meu filho, quem me deu casa quando ninguém deu. Isso basta. Augusto balançou a cabeça devagar. Não basta, Marina, porque tem uma coisa que você não sabe, uma coisa que eu nunca contei para ninguém, e que tá me comendo por dentro há anos. Ele se levantou, foi até o baú. Ficou parado em frente dele, olhando para o cadeado enferrujado. Esse baú... Ele começou, a voz embargada. Esse baú tem tudo que restou da pior coisa que eu já fiz na vida. Marina sentiu um arrepio. O senhor não precisa me contar se não quiser. Preciso, ele disse, porque você merece saber com quem está morando. Ele foi até um armário velho, mexeu em gavetas, procurou alguma coisa. Voltou com uma chave pequena, velha, quase preta de ferrugem. O relógio antigo bateu. 3 da tarde. Cada pancada parecia ecoar mais forte. Augusto ajoelhou em frente ao baú. A mão dele tremeu quando colocou a chave no cadeado. Demorou alguns segundos para conseguir girar. O cadeado resistiu, rangeu, mas finalmente abriu. Ele tirou o cadeado devagar, respirou fundo, abriu a tampa do baú. Marina não conseguia ver direito de onde estava, mas viu que Augusto ficou paralisado, como se olhasse para algo que doía demais. Ele tirou de dentro um paninho de bebê, branquinho, com bordado azul, depois uma roupinha pequena, bem pequena, de recém-nascido, e por último, um retrato. Augusto segurou o retrato com as 2 mãos. As lágrimas desceram pelo rosto dele sem que ele tentasse segurar. Vem cá, ele chamou Marina, a voz quebrada. Ela se levantou com Emanuel no colo e foi até ele. Olhou para o retrato. Era a foto de Piedade, só que ela estava mais nova, o rosto cheio de vida, sorrindo largo. E nos braços dela, um bebê pequenininho, enrolado numa mantinha. Esse era meu filho, Augusto disse, mal conseguindo falar. Miguel, ele nasceu aqui, nessa casa. Nasceu forte, chorando alto, saudável. Piedade ficou tão feliz que não parava de chorar de alegria. Marina sentiu o coração apertar. Um filho. Augusto tinha tido um filho. O que aconteceu com ele? Ela perguntou baixinho. Augusto limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele viveu 3 dias. Só 3 dias. No 3º dia, ele começou a ter febre. Febre alta. A gente não sabia o que era. Chamei o médico, mas o médico demorou demais para chegar. Quando chegou, já era tarde. A voz dele falhou. Ele parou, tentou continuar, mas as palavras não vinham. Marina colocou a mão no ombro dele num gesto de conforto. Piedade nunca me perdoou. Ele continuou. Ela disse que se a gente morasse na cidade, perto do hospital, o Miguel não teria morrido. Disse que eu matei o filho dela por causa da minha teimosia de ficar na fazenda. Ele soluçou. E ela estava certa. Eu matei meu filho, não com a mão, mas com a minha vontade de não sair daqui. E depois que ele morreu, a casa ficou um inferno. Piedade não falava mais comigo. Não dormia mais no mesmo quarto. Não olhava para mim. Ela virou um fantasma vivo. Marina agora entendia. Entendia o silêncio da casa. Entendia o relógio que não podia parar.
entendia o baú trancado. Foi por isso que ela foi embora? Marina perguntou. Foi, Augusto confirmou. Um dia ela juntou as coisas e saiu. Não me xingou, não gritou. Só olhou para mim e disse: você escolheu essa terra. Agora fica com ela. E foi embora. Morreu 2 anos depois, sozinha, sem nunca ter me perdoado. Ele guardou o retrato de volta no baú, junto com as roupinhas. Fechou a tampa devagar. E a cidade nunca soube disso. Ele disse: a cidade inventou que eu bati nela, que botei ela para fora à força, que fui violento. Mas a verdade é pior. Eu não precisei bater. Eu matei nosso filho com minha teimosia e matei o amor dela de tanto silêncio. Vocês conseguem sentir o peso dessa história? Me conta nos comentários o que vocês estão achando. Esse homem carregou esse segredo sozinho por anos. E agora você entende por que ele parou para ajudar Marina? Por que ele salvou Emanuel? Deixa sua opinião e se inscreve no canal, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Compartilha com 7 ou mais pessoas. Às vezes, alguém que você conhece também carrega um peso assim, sozinho. Marina ajoelhou do lado dele. Emanuel estava quietinho, como se sentisse a gravidade do momento. O senhor não matou seu filho, ela disse, a voz firme. Foi uma tragédia, uma fatalidade. O senhor não sabia que isso ia acontecer. Mas eu podia ter evitado, Augusto respondeu. Se eu tivesse ouvido Piedade, se a gente tivesse ido para a cidade. E se, Marina cortou. A vida não é feita de si, é feita do que aconteceu. E o que aconteceu foi uma dor enorme, mas não foi culpa sua. Augusto olhou para ela. Depois olhou para Emanuel. Quando eu vi você na estrada, dando à luz sozinha, ele disse devagar, eu vi a Piedade, eu vi o Miguel, eu vi a chance de fazer diferente, de não deixar mais uma criança morrer por falta de ajuda. Marina entendeu tudo agora. Não era bondade aleatória, não era caridade simples, era redenção. Era a tentativa desesperada de consertar algo que nunca poderia ser consertado. O Senhor salvou meu filho, ela disse com lágrimas nos olhos. E talvez, de algum jeito, isso tenha salvado o Senhor também. Augusto não respondeu. Só ficou ali, ajoelhado em frente ao baú aberto, com o peso de anos caindo dos ombros dele. O relógio antigo bateu de novo. 4 da tarde. Mas dessa vez, as pancadas não pareciam tão pesadas. Tropeiro relinchou lá fora, como se sentisse que algo tinha mudado. E de fato tinha. Mas essa história ainda não acabou. Ainda falta uma parte. A parte que vai fazer você entender tudo de um jeito completamente diferente. Mas essa parte vem só no final. E você precisa ficar até lá para descobrir. Os meses foram passando devagar naquela fazenda. Marina e Emanuel ficaram, não porque não tinham para onde ir, já tinham oferecido vaga no abrigo de Barbacena, já tinham falado de programas sociais, de ajuda da prefeitura. Mas Marina escolheu ficar, e Augusto nunca pediu para ela sair. A rotina virou algo parecido com uma família estranha, feita de sobras, de dores, de silêncios que viraram conversas. Augusto ensinava Marina a lidar com os animais. Ela aprendeu a ordenhar a vaca, a plantar no quintal, a cuidar das galinhas. Emanuel crescia forte, saudável, cheio de vida. A cidade continuou falando, mas agora com menos veneno. Porque Marina tinha ido até o mercado do seu Geraldo, tinha comprado mantimentos, tinha olhado nos olhos das pessoas e não desviado. E aos poucos, o medo delas foi diminuindo. Mas nem tudo estava resolvido. Uma tarde de abril, quase 6 meses depois daquela noite de Natal, chegou uma carta. O carteiro deixou no correio da fazenda, naquelas caixinhas velhas de madeira que ficam na entrada das propriedades rurais. Augusto pegou a carta e olhou o remetente. Ficou pálido. Marina percebeu. Quem mandou? Ele hesitou. É de Barbacena, do cartório. Abriu a carta ali mesmo, em pé, na varanda. Leu em silêncio. O rosto dele foi mudando. Não era tristeza. Não era raiva. Era algo que Marina não conseguia identificar. O que foi? Ela perguntou. Augusto dobrou a carta devagar.
É sobre Piedade, sobre o inventário dela. Inventário? Quando alguém morre, precisa fazer inventário dos bens, das coisas que ficaram. Eu nunca fiz o da Piedade, deixei tudo como estava. Mas agora apareceu uma pessoa dizendo que tem direito a uma parte. Marina franziu a testa. Que pessoa? Uma sobrinha dela, filha de uma irmã que morava em São Paulo. Elas nunca foram próximas, mas agora essa sobrinha apareceu dizendo que tem direito porque é parenta de sangue. Vocês já viram uma situação dessas? Depois que a pessoa morre, aparece gente querendo parte da herança. Gente que nunca deu atenção, nunca visitou, nunca ligou. Me conta nos comentários se você já viu isso acontecer. E aproveita e se inscreve no canal, porque essa história está chegando na parte mais importante. Compartilha com pelo menos 7 pessoas. Esse final vai te surpreender de um jeito que você não imagina. Augusto teve que ir até Barbacena resolver a situação. Marina ficou na fazenda com Emanuel, cuidando de tudo. Quando ele voltou, 3 dias depois, estava diferente. Mais quieto, mais pensativo. Como foi? Marina perguntou. Complicado, ele respondeu. A sobrinha que era a fazenda diz que Piedade comentou uma vez que queria vender. Então ela acha que tem direito de fazer isso acontecer agora. Mas a fazenda é sua, não é? É, mas ela está mexendo em processos, procurando brechas. E descobriu algo que eu nunca contei para ninguém. Marina sentou na cadeira, pressentindo que algo grande estava vindo. Augusto sentou também. Passou a mão no rosto cansado. Piedade. Piedade não era minha esposa. No papel, a gente nunca casou oficialmente. Vivemos juntos por 23 anos, mas sem papel passado. Então, na lei, ela não era minha esposa. E eu não sou viúvo, sou só um homem que morava com ela. Marina arregalou os olhos. Mas todo mundo chama o senhor de viúvo, porque todo mundo achava que a gente era casado. Mas não éramos, e agora isso está complicando tudo. Porque se ela não era minha esposa, os bens dela vão para a família de sangue. E a sobrinha quer a parte que era de Piedade. Que parte era de Piedade? Augusto suspirou fundo. Metade da fazenda. Quando o pai dela morreu, ele deixou uma herança para ela. Piedade usou esse dinheiro para ajudar a comprar essa terra. Então, na verdade, metade aqui é dela. Ou era. A situação ficou tensa. Advogados começaram a aparecer. Papéis, documentos, vistorias. A sobrinha de Piedade, uma mulher de uns 40 anos, chamada Valéria, apareceu na fazenda uma vez. Olhou tudo com olhos de quem já estava calculando quanto valia. Marina viu o desespero crescendo em Augusto. Ele não falava, mas ela via. Via ele acordar de madrugada, sentado na poltrona, olhando para o nada. Via ele mexer no relógio com mais frequência, como se tivesse medo de esquecer de dar corda. Uma noite, ele desabafou. Se eu perder essa fazenda, eu perco tudo. Perco a terra do meu pai, do meu avô. Perco o lugar onde Miguel nasceu. Perco o último pedaço de piedade que me resta. Marina segurou a mão dele. A gente vai dar um jeito, mas não sabia como. Foi quando aconteceu algo inesperado. Marina estava no quarto trocando Emanuel quando ouviu um barulho na sala. Vozes. Ela saiu e viu Augusto conversando com um homem de terno, um advogado. Marina, vem cá! Augusto chamou. Ela chegou perto com Emanuel no colo. O advogado, um senhor de óculos chamado Dr. Renato, olhou para ela e disse: A senhorita é a Marina? Sou. A que mora aqui com seu Augusto há 6 meses? Isso mesmo. Dr. Renato olhou para Augusto. Então é verdade. Você tem uma companheira morando aqui. Vocês formam uma união estável. Marina ficou sem entender. União estável? O advogado explicou. Quando 2 pessoas vivem juntas, dividem a casa, dividem a vida. Mesmo sem casar no papel, a lei reconhece como união estável. E a senhorita morando aqui há 6 meses, cuidando da casa, criando seu filho aqui, aos olhos da lei pode ser considerada companheira dele. Marina olhou para Augusto confusa. Ele também parecia surpreso. Mas a gente não é...
Não somos... Ela começou. Eu sei, o Dr. Renato disse. Mas na lei, não importa se há relacionamento amoroso. Importa a convivência, o auxílio mútuo, a divisão das responsabilidades. E vocês têm isso. Augusto entendeu aonde o advogado queria chegar. O senhor está dizendo que se a Marina for considerada minha companheira, a propriedade dela sobre a fazenda se fortalece e enfraquece o argumento da sobrinha de Piedade. Porque se você tem uma nova família formada aqui, a lei protege mais. Marina sentiu o chão sumir. Mas isso é mentira. A gente não é um casal. O doutor Renato tirou os óculos. Eu sei, mas a lei não sabe. E às vezes, a lei precisa de uma ajudinha para fazer a coisa certa. E agora, o que você faria? Fingiria ser um casal para salvar a fazenda? Ou deixaria a verdade aparecer e arriscaria perder tudo? Deixa nos comentários sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com 7 ou mais pessoas. O final está chegando e você não vai querer perder. Marina e Augusto ficaram sozinhos depois que o advogado saiu. O silêncio pesou. Eu não vou pedir isso de você, Augusto disse finalmente. Não vou te usar para salvar minha fazenda. Mas se não fizer isso, o senhor perde tudo, Marina argumentou. Perco, mas não vou manchar sua reputação mais do que já está. Você já sofreu demais por causa de julgamento dos outros. Marina olhou para Emanuel dormindo no sofá. Pensou em tudo que Augusto tinha feito por eles. Pensou na noite fria, na estrada escura, nas mãos dele ajudando seu filho a nascer. Pensou nos meses de casa, comida, respeito. Eu vou fazer, ela disse. Marina, eu vou fazer porque eu quero, porque o senhor merece, porque essa fazenda é sua e nenhuma sobrinha que nunca deu atenção para Piedade tem o direito de tomar isso. Augusto olhou para ela com olhos marejados. Você tem certeza? Tenho. E assim, Marina e Augusto viraram, aos olhos da lei, um casal. Não houve cerimônia, não houve beijo, não houve nada romântico. Apenas papéis assinados, testemunhas da cidade que foram pagas para confirmar que eles viviam como casal, e um juiz que aceitou o argumento. A sobrinha de Piedade ficou furiosa. Tentou questionar, tentou provar que era mentira, mas não conseguiu, porque tecnicamente não era mentira. Marina realmente morava lá, realmente cuidava da casa, realmente dividia a vida com Augusto. O processo foi arquivado. A fazenda ficou com Augusto, e com Marina também agora. Mas algo estranho aconteceu depois disso tudo. Marina e Augusto, que antes mal conversavam, começaram a conversar mais. Ele contava histórias do pai dele, do avô, de como a fazenda era quando criança. Ela contava da mãe, das dificuldades, dos sonhos que tinha tido um dia. Emanuel começou a chamar Augusto de vô. No começo, Augusto corrigiu. Não sou seu avô, menino. Mas Emanuel insistiu, do jeito que criança insiste. E um dia, Augusto simplesmente parou de corrigir. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Uma família que começou como mentira está virando verdade. Me conta, você acredita que as coisas acontecem por acaso ou que tudo tem um propósito? Comenta aí embaixo. Numa noite, já quase um ano depois daquela véspera de Natal, Augusto e Marina estavam sentados na varanda. Emanuel dormia dentro de casa. O relógio antigo bateu 9 vezes. Marina, Augusto começou. Eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Ele respirou fundo. Quando eu te vi na estrada naquela noite, não foi por acaso. Marina franziu a testa. Como assim? Eu tinha ido até a cidade resolver umas coisas. Voltava tarde. Podia ter voltado pela estrada principal, que é mais rápida. Mas algo me fez pegar aquela estradinha velha. Algo que eu não sei explicar. Ele olhou para ela. E quando eu te vi ali, sozinha, gritando de dor, eu não pensei. Eu só desci do cavalo e fui. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu estivesse esperando por aquele momento há anos. Marina sentiu um arrepio. Sabe qual era a data? Augusto continuou. 24 de dezembro.
o mesmo dia em que Miguel nasceu, e o mesmo dia em que ele morreu, 3 dias depois, no dia 27. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Emanuel nasceu no dia em que Miguel teria feito aniversário, e viveu, cresceu forte, saudável, como Miguel deveria ter sido. Marina também chorou. O senhor acha que foi... Eu não sei o que foi, Augusto disse. Não sei se foi Deus, se foi piedade lá de cima, se foi só o destino, mas eu sei que você e Emanuel não chegaram aqui por acaso. Vocês vieram para me salvar, e eu vim para salvar vocês. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento, ouvindo o tropeiro se mexendo no curral, ouvindo o relógio marcando o tempo. Marina, Augusto disse depois de um tempo, você não precisa mais fingir. O processo acabou. A fazenda está segura. Você pode ir embora se quiser. Eu vou te ajudar a começar uma vida nova em outro lugar. Marina olhou para ele. E se eu não quiser ir embora? Augusto encontrou os olhos dela. E se essa casa tiver virado meu lar de verdade? Ela continuou. E se Emanuel precisar de um avô? E se eu tiver encontrado uma família aqui? Augusto não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dela. E ficaram assim, sentados na varanda, sob as estrelas, enquanto o relógio continuava marcando o tempo que agora não pesava mais. Essa história mexeu com você? Deixa nos comentários o que você sentiu. E me responde uma coisa. Você acha que Marina e Augusto vão continuar juntos? Você acha que essa família estranha, feita de dor e redenção, vai dar certo? Eu não sei, porque essa história não tem final fechado. A vida não tem final fechado. Mas eu sei que às vezes as pessoas certas se encontram no momento certo. E que a família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar, quem escolhe amar, mesmo quando o mundo inteiro diz que é errado. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal. A gente traz histórias reais como essa toda semana. Histórias do Brasil profundo, de gente simples, de sentimentos verdadeiros. E compartilha com 7 ou mais pessoas, porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam fazer a gente pensar. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter ouvido essa história com o coração aberto. E, lembra, às vezes o milagre não é o que a gente espera. Às vezes o milagre é uma estrada escura, um cavalo, um homem solitário e uma moça desesperada que se encontram exatamente quando precisavam. Até a próxima história.